Está começando o Vitamina aqui na Start Web, a sua dose de bate-papo, a sua dose de informação. E hoje a gente trouxe como convidado aqui no Vitamina, ele que tem a formação em Educação Física, ele é professor e instrutor na Academia Performance e ele também é presidente da Associação de Academias de Passo Fundo. Alexandre Rodrigues, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Nós vivemos num momento que a cada dia a gente percebe a importância da atividade regular, a atividade principalmente monitorada, com profissionais trabalhando. E com a pandemia a gente pôde concluir, na verdade, o que já era meio óbvio, que a atividade física, o exercício físico regular, ele é simplesmente vital, não é simplesmente importante. Hoje, a profissão de educação física, ela acompanha a área de saúde, pelo Ministério do Trabalho, e então nós temos, agora com a pandemia ainda, um trabalho muito mais importante e essencial para todos aí. Até porque é saúde, né, de que a gente está falando. Então, a gente pode começar contextualizando um pouquinho sobre a própria Academia Performance. Há quanto tempo ela existe? O que motivou a criação dela? Conta para nós. Então, a Performance está no mercado há 14 anos. Foi logo que eu me formei em 2006. Uhum. E eu sempre tive esse objetivo de ter a minha empresa, de ter a minha academia e assim tudo foi acontecendo naturalmente. Uhum. Já tinha um ponto onde se tinha já uma academia, eu comprei esse ponto e aí estamos há 14 anos já trabalhando hoje com musculação, treinamento funcional, várias modalidades de treinamento funcional, com lutas, né, o boxe, o Kung Fu, Karatê. Então nós temos uma diversidade de atividades para todo mundo. E quais são os serviços diferenciais que vocês ofertam? Hoje então, nós temos na sala de musculação, que é um espaço amplo, né? O bom que não precisa de agendamento de horário, aquele horário mais flexível, livre. Então das 7 da manhã até as 21 horas, direto, sem intervalo. Uhum. Então a praticidade é essa, que você vai no intervalo do trabalho, você vai antes de começar a tua jornada de trabalho, né? Em qualquer momento do dia você vai ter a academia aberta. Então nós temos a academia de musculação, nós temos o personal também, o trabalho de personal com atendimento exclusivo, se for a necessidade da pessoa, né, do cliente. Nós temos vários horários com as atividades de treinamento funcional com modalidade de boxe também, para deixar mais dinâmico o trabalho, né. São as atividades que hoje estão mais em evidência hoje no Brasil todo, que são as modalidades de treinamento resistido, né. E até não é por moda, e sim foi constatação dos benefícios que essas atividades trazem. Uhum. E nós trabalhamos mais em cima dessas atividades aí que já são confirmadas, né? Sim. Quais as demandas mais frequentes que levam as pessoas a procurarem o serviço de vocês? Por sair do sedentarismo, por estética, até mesmo pela própria saúde? Sabe que nós podemos colocar antes a pandemia e pós-pandemia, ou agora durante, né? Antes era comum as pessoas mais ligadas ao fator estético. Muito a questão, eu preciso emagrecimento, e não vendo o emagrecimento como uma doença. Eles viam o excesso de peso corporal, muitas vezes, só como fator estético. E, na verdade, você perder gordura não é parte estética, é parte de saúde, a saúde do teu corpo. Ou então ganho de massa muscular, definição muscular, aquela perda de gordura localizada. Mas era uma visão muito ainda em cima da estética. Agora, com a pandemia, aumentou muito casos de pessoas de várias as idades procurando as academias. Eu falo as academias porque, como presidente da associação, a gente está já mais ligado a outras academias também, e acontece na Performance, logicamente, também. A questão de procurar pela questão de saúde mesmo, né? As pessoas perceberam, já está sendo noticiado, já tem pesquisas recentes mostrando que a atividade física foi muito benéfica para evitar internações hospitalares, para não ter sintomas graves, né, da Covid-19. Então as pessoas buscam muito hoje a questão muito da saúde. A gente passou por essa pandemia, estamos passando ainda, e como é que vocês lidaram com a obrigatoriedade do fechamento
das academias lá no início. Isso foi uma página muito marcante e prejudicial para todas as academias. Então, infelizmente, várias academias tiveram que fechar as portas e não conseguiram retornar, porque num período de um ano nós ficamos 3 meses com as portas fechadas. Ou seja, as receitas das academias, que provém geralmente de mensalidades, foram muito afetadas. Então, as academias tiveram que lutar muito. Muito do fator até de nós termos fundado a Associação das Academias foi uma das frentes foi essa também, reestruturar a questão de gerenciamento das academias. E as academias foram, lógico, não tanto como os eventos, né? Mas foi um dos segmentos mais afetados durante a pandemia. Sim. E explica para nós, então, Alexandre, o que é a Associação das Academias que tu está falando? A Associação das Academias foi fundada em setembro agora de 2020, ainda do ano passado, já faz um ano que nós estamos em andamento com esse processo da associação. Foi o grupo das academias locais, ou seja, são academias aqui de Passo Fundo, criadas, fundadas aqui em Passo Fundo, que se uniram para trabalhar em várias frentes. A questão de gestão de academias. Nós temos à frente agora que, com a pandemia um pouquinho mais controlada, nós podemos fazer eventos presenciais, que vão ser cursos, né? Cursos técnicos, cursos de gestão, várias áreas, porque hoje a associação compreende academias de musculação, mas tem também treinamento funcional, tem pilates, tem muitos segmentos dentro da atividade física, da educação física, que estão inclusos na associação. Então, desde de melhora da questão de atendimento, então todo o sistema gestor das academias estão sendo mais com grau de importância com a Associação das Academias. Uma curiosidade que me veio agora, durante todo esse processo que a gente está enfrentando, vocês utilizaram os recursos virtuais disponíveis? Sim, foi um dos trabalhos diferenciados que quem não conhecia teve que aprender. Então, teve aulas online, trabalhos com as redes sociais. Alexandre, agora, então, a gente está entrando no verão. Como é que a gente faz para se cuidar agora? As coisas estão começando a se movimentar um pouco mais, né? Como é que funciona essa parte de cuidar da própria saúde? Muito pertinente, na verdade. A gente fala muito no verão, né? Mas na verdade não tem que ter um plano no verão. Nós temos que ter um plano de vida. É a vida saudável. Eu costumo muito frisar para os meus clientes, alunos, que a atividade física, o exercício físico não é um tratamento. Tem que ser feito como hábito. Assim como nós tomamos banho, escovamos os dentes todos os dias, nós temos que transformar a atividade física ou exercício físico em hábito. E isso não é em um verão que a gente faz. Então não é o plano verão, é o plano de vida. É o plano verão, plano primavera, outono e inverno. Então o exercício físico ele tem que ser colocado como uma rotina, como hábito, assim como nós escovamos dentes, tomamos banho todos os dias, né? Nem todo mundo. Então nós precisamos colocar a rotina do exercício físico nas nossas vidas. Tá? Então, o que eu sempre digo para os meus clientes, reserva um tempo que você saiba que você consiga fazer o exercício físico. Isso independente se for numa academia, se for ao ar livre, se for num esporte, mas coloca como rotina. Tá? Eu tenho nas segundas, quartas e sextas-feiras às 14 horas. Coloca na agenda. Não deixa a tua saúde para segundo plano. Sim. Né? Você precisa estar com o seu corpo, com a sua saúde bem, para você render no teu trabalho. Né? Então, não priorize outras formas e sim coloque como rotina o exercício físico, como eu falei. Não existe só as academias, não existe só o ar livre. Nós temos hoje uma gama, uma variedade de exercícios físicos que você pode se adequar, né? Sim. Mas principalmente aquele horário onde não vire um sacrifício você ter que abandonar suas rotinas habituais, encaixar um tempinho. As pessoas hoje não têm muito tempo, né? Então você encaixa na tua rotina aquele horário que você sabe que você tem. Se tem 2 vezes na semana, encaixa 2. Se tem 3, encaixa 3. Sim. Alexandre, uma coisa que eu fiquei curiosa agora, e eu vou pedir quase que um conselho para você. A gente estava falando antes sobre o sedentarismo. Como começar a ir deixando de lado o sedentarismo? Que dicas você teria para dar para quem quer ter uma vida mais saudável? Isso é muito legal. Isso é muito bom porque
Nós, nas academias, nós encaramos esse público todos os dias. E uma dica que eu tenho para todo mundo é não encarar uma mudança de rotina, uma mudança de hábito, iniciar hábitos saudáveis como algo que vai ser fácil. Se você encara com muita facilidade e você vai começar a mudar essa tua rotina, desde fatores alimentares, fatores do descanso, do sono, que é muito importante, e uma rotina de atividade física, você tem que saber que essa mudança de hábito não vai ser fácil no início. Porque muitas pessoas começam uma rotina ou se matriculam na academia achando que no outro dia vão estar acordando feliz, vendo pássaros, né, voando e cantando. E não é bem assim. Todo hábito, toda mudança de hábito, ela tem um certo custo para nós, né? Então, naturalmente, no início desse processo, vai vir a fadiga, vão ter que mudar os seus hábitos alimentares também, né? Que geralmente uma coisa é ligada à outra. O sedentarismo ele faz com que a gente não ligue muito para o que coma, né? Pela qualidade dos nossos alimentos, né? E a gente acaba optando por aquilo que está mais rápido, mais perto, só pega, põe no micro-ondas e está pronto, né? Isso, tudo que é prático é fácil. Por isso que ser sedentário é fácil, porque ele é muito prático. Sim. Então, o sedentário hoje é muito fácil, é muito cômodo. É muito cômodo você achar que talvez você vai estar lá assistindo um filme, tá? Sei lá, qualquer programa sentado, deitado no seu sofá, sendo que você poderia estar fazendo 20, 30 minutos de atividade física. Mas você preferiu a comodidade. A comodidade leva ao sedentarismo, né? Sim. E agora, a gente estava conversando aqui antes no intervalo. Conta para nós, Alexandre, sobre essa história de uma academia que pegou fogo. Como é que funciona isso? O que aconteceu? Então, isso foi em 2007. Nós pretendíamos mudar de sala. Até mudamos no mês de abril. E a nossa antiga sala pegou fogo em julho. Então, aí foi aquela questão, né? Nunca eu acertei tanto numa tomada de decisão na vida. Aí atravessamos a rua, praticamente não mudamos de endereço. Simplesmente a gente saiu de um lado da rua e foi para o outro. Isso facilitou também para os clientes que já frequentavam a academia. Sim. E nós estamos já nessa nova sala há 7, 8 anos. Alexandre, então, tu tem mais alguma consideração para fazer sobre a nossa conversa ou alguma coisa que tu queira acrescentar? E com isso também passa os seus contatos da academia. Vamos considerar da seguinte forma o exercício físico. Encarar como um processo. Tá? Encarar como um hábito. Não adianta você ir numa semana cheia na academia, na outra você não aparece. Então, a primeira coisa, transformar como hábito, transformar como regra, que os resultados, tanto positivo como negativo, eles só acontecem através de hábito. Se você tem hábitos bons, os reflexos serão bons. Se você tem hábitos ruins, os reflexos serão ruins. Então, começar sabendo que como eu falei anteriormente, que é um processo, que não é tão fácil. Adequar na sua agenda o horário que fique mais prático para você fazer. Muitas vezes tem aquela história de praticar de manhã é melhor, praticar de noite é melhor. Não, praticar é o bom, em qualquer horário. Então, um horário que você tenha disponível para poder fazer e transformar como hábito. Depois que você inseriu isso na sua rotina, na sua agenda, procurar se conter um pouquinho na motivação, porque aí vem muito a questão dos exageros. Né? Matriculei na academia, como eu me matriculei, eu estou pagando, eu vou ficar 2 horas. Não. Não é assim que funciona. Você começa um processo, você começa uma casa pela base, não começa fazendo telhado. Tá? Se você é um sedentário, ou está muito tempo parado, tá? Você vai ter que começar pela base. E essa base demanda de pouco tempo de atividade. Sim. Então não adianta eu querer voltar ou começar a academia achando que eu vou erguer pesos que as pessoas que estão há anos lá estão erguendo. Isso é muito comum de acontecer. E muito é pela aquela questão de motivação. Aquela motivação de primeira semana né?
E geralmente esses exageros fazem com que a pessoa não frequente mais na segunda semana, porque simplesmente está quebrado. Isso acaba gerando uma frustração até, né? Frustra muito, né? Então tudo, são todas ligações, assim, né? Tudo referente à nossa saúde é um processo que está tudo interligado, né? Fator emocional, fator alimentar, fator de atividade, né? Atividade física. Então, são todos esses fatores que vão se relacionando e, na maioria dos fatores, nós temos que estar em harmonia. Não adianta, por exemplo, eu me matricular na academia e eu continuar comendo besteira todos os dias. Sim. Tá? Eu vou estar negligenciando um fator que é de extrema importância. Então, se eu começar a praticar atividade física por N motivos ou objetivos, eu tenho também que adequar um pouquinho a minha alimentação, o que eu vou comer, né? Tanto para me dar mais energia, para eu não sobrecarregar ou para não acumular muita gordura, que a nossa gordura vem disso, né? Que são os exageros alimentares. Sim. Né? E juntamente com a falta de atividade, você não gasta essas calorias ingeridas, isso se acumula de uma única forma no nosso corpo, que é gordura. Então, nós temos que utilizar ela como forma de energia através da atividade física. Sim. Então, é todo esse processo que nós temos que levar em conta. Né? E, como eu falei antes, não pensar que é uma coisa tão fácil, porque não é tão fácil assim você mudar de hábito. Então, os contatos, Performance Academia, nós estamos na Bento Gonçalves, número 212. Telefone para contato 3311-2339 ou WhatsApp 91010819. E as redes sociais, Instagram, Facebook, então, é só procurar Performance Academia Passo Fundo, você vai nos encontrar. E a gente vai deixar também todas as redes sociais deles, todos os contatos nas nossas descrições também, tá bom? Encerramos aqui o Vitamina. A gente teve esse super bate-papo com o Alexandre Rodrigues, falando sobre saúde, dando algumas dicas para vocês. E a gente se encontra em um próximo Vitamina. Até mais!